Olá! Hoje eu vou falar sobre 3 formas para se manter afastado ou afastada de um narcisista. São 3 métodos para isso. O método contato zero, o método pedra cinza e o terceiro método é mostrar a sujeira embaixo do tapete. Esses temas são muito abordados na internet, então eu vou tentar fazer um vídeo bem resumido. O contato zero, ele já é autoexplicativo, né? Já tá na cara. Você simplesmente, ao detectar que uma pessoa tem características de narcisista, você irá se afastar dessa pessoa. Um dos meus maiores problemas, eu acho, é porque eu acreditava que eu tinha que me dar bem com todo mundo. Então, eu me esforçava muito pra me dar bem com as pessoas, sabe? Eu sempre busquei o equilíbrio, a paz. Não que eu seja santa, mas eu tentava, sabe? Só que algumas pessoas, elas te sugam tanto, que, sabe, você nunca vai conseguir encontrar esse equilíbrio. Então, tinha algumas pessoas que eu me esforçava pra me dar bem, pra manter a relação, seja na amizade, família, etc. Mas aquilo era tão desgastante e quem acabava saindo perdendo era eu. Então, na atualidade, eu já sou bem mais seletiva. Eu gosto de manter perto de mim apenas as pessoas que eu me sinto à vontade, que eu acho que querem o meu bem. E a minha vida melhorou muito depois que eu fiz isso. Mas assim, algumas pessoas você consegue manter o contato zero. Zero mesmo. É tipo, finja que essa pessoa nunca existiu na sua vida. Não queira mais ver, evite os lugares onde essa pessoa vai. Enfim, contato zero. Mas nem sempre você pode evitar o contato zero. Afinal de contas, o narcisista pode ser alguém que está na sua família, pode estar no seu trabalho, pode estar em algum evento social que você vá, enfim, né? Então não tem muito como você evitar. Ou então você ter um filho, né, com um narcisista, aí fica complicado manter o contato zero. Então, nesse caso, o método muito utilizado é o método da pedra cinza, que é você se comunicar o mínimo possível. Assim, você só fale somente o necessário e se necessário. Ou seja, o mínimo do mínimo, sabe? E na pedra cinza, essa metáfora é o seguinte, é porque diante de pessoas narcisistas, você tem que ser como uma pedra resistente. Ou seja, se alguém te xinga, você vai fingir que não ficou abalada com isso. Se você que não ficou triste, que não ficou, enfim, que aquilo não te afetou, entende? Porque quando o narcisista ele consegue fazer alguém se sentir mal de alguma forma, ele fica muito feliz, o ego dele infla, né? Então você é uma pedra, você não é atingida. Eu vou falar no masculino, tá bom, gente? Pra não ter esse negócio de ficar falando os dois sexos ao mesmo tempo. Né? No português masculino é pros dois. E também cinza, porque é o seguinte, os narcisistas, eles são seres bem invejosos, né? Então, diante dos narcisistas, você não vai demonstrar excesso de alegria, porque narcisista não pode ver alguém brilhando mais do que ele, tá? Eles vão ficar incomodados até se você começar a rir. É horrível. Então você não vai ficar feliz perto deles, cinza, né? Você não vai falar dos seus sonhos, você não vai falar das suas qualidades. É como uma pedra cinza, resistente e sem graça. Mas isso é apenas diante do narcisista. Quando ele estiver longe de você, olha, você pode sim demonstrar todo o seu brilho, você pode, né, abrir as suas penas de pavão, mostrar toda a sua beleza, porque na verdade você não é uma pedra cinza, tá? Você tem sentimentos
E sim, tem muito brilho, né? Tem muito carisma, tem muitas qualidades. Só que o meu conselho é você demonstrar isso apenas para as pessoas que conseguem suportar, porque narcisista odeia suportar. Então é isso, é parecer resistente sem graça para eles. Porque assim, como eu disse num dos vídeos, todo narcisista precisa inferiorizar alguém. Mas se ele ficar tentando fazer isso com você e você for inabalável, ou então se ele te achar sem graça, ele vai procurar outra pessoa. O terceiro método é mostrar a sujeira embaixo do tapete. Porque assim, algumas pessoas você não consegue manter o contato zero. Outras pessoas você tenta manter a pedra cinza. Mas às vezes, mesmo fazendo isso, você é atacado. Então, nesse caso, é mostrar a sujeira embaixo do tapete. Porque, como eu disse também em outro vídeo, os narcisistas têm uma preocupação exagerada com a autoimagem, né? A imagem social deles tem que ser perfeita. Então, quando você tem, assim, quando você consegue mostrar a verdade sobre eles, eles ficam muito ameaçados. Eu posso até contar um exemplo, que foi o seguinte. Uma vez eu tava dentro de casa e aí eu comecei uma discussão com um dos meus irmãos e aí ele quis tentar me bater, né? Ele fez um gesto como se quisesse me bater. Eu corri, né? Fui pra calçada do lado de fora. Era de noite, tinha muitas pessoas sentadas na calçada. E aí, na mesma hora, ele parou, né? E aí a minha mãe, que é a facilitadora, né? Ela disse, você entra pra casa, olha os vizinhos. E aí eu falei, não, se ele quer me bater dentro de casa, pode me bater aqui na rua também, no meio de todo mundo. Gente, ele ficou com uma cara, assim, ele ficou altamente envergonhado, constrangido. Na mesma hora, assim, ele ficou mudo, né? E aí os vizinhos ficaram olhando, né, assim, pra mim e tal, e eu continuei falando, se quer bater, baixa aqui fora. Olha, ele simplesmente foi pra dentro de casa e me deixou em paz. Eles morrem de medo dessa história de público, da sujeira ser mostrada pra plateia. Então, o conselho que eu dou é, ao invés de ficar calado, que você fale, sabe? Você fale. Por exemplo, quando criança, adolescente, acho que eu deveria ter falado, sabe? Falado pra professores, falado pra vizinhos, enfim. Porque se eu tivesse deixado eles constrangidos, né? Envergonhados, eles teriam parado. Mas como eu ficava calada, então, né, ali sem ninguém tá vendo, né, ele sempre apronta, assim, com agressões físicas ou psicológicas, ou tentando se sentir melhor do que você em alguma coisa. Então, se você tiver numa situação de relativa segurança, que você puder mostrar a sujeira embaixo do tapete, faça isso. Eles não vão mais querer chegar perto de você, que eles vão ficar com medo de você novamente manchar a frágil imagem social deles. Bom, e essas foram as minhas dicas. Até outro momento. Tchau.